Oi gente, eu sou a Duda e chegou a hora de mais uma retrospectiva literária. Se você já é antigo no canal, provavelmente você já está familiarizado com as retrospectivas literárias que eu faço desde 2016. Eu fiz a primeira em 2017, referente a 2016, e depois eu repeti todos os anos, já estamos agora em 2020. E eu adoro pensar sobre o ano de leituras, eu adoro parar para analisar o que eu li. E quando eu falo isso, eu menciono quais as nacionalidades que eu li, quais os países e autores que eu conheci através dos livros, se eu li mais autores homens, autoras mulheres, a quantidade de livros físicos ou e-books que eu li, né, pra saber como é que tá minha relação com os e-books, se eu ando lendo mais e-books, menos e-books. Então eu sempre gosto de parar pra analisar os gêneros também, quais foram os gêneros que eu li. E é engraçado que muitas vezes nesses inícios de ano, todas as vezes que eu paro pra fazer isso, eu tenho algumas surpresas. Eu posso dizer pra vocês que esse foi o ano que eu tive menos surpresas, o que na verdade é uma coisa muito boa, porque isso quer dizer que eu estou inconscientemente mais consciente. É meio louco de dizer assim, né? Mas assim, o que acontece é que ao longo do ano eu nunca paro pra analisar. Então eu chegava aqui nesses vídeos e eu me dava conta que eu quase não li um gênero que eu amo, sabe? Ao longo do ano inteiro. Ou eu me dava conta, antes, pelo menos alguns anos atrás, que eu lia muito mais autores homens do que autoras mulheres. E aí eu parei pra me perguntar o porquê disso. Tem tantas autoras mulheres incríveis para conhecer, por que não equilibrar isso? Ou mesmo passar a ler mais mulheres, que era o que eu queria originalmente, por já ter lido tantos homens ao longo da minha vida inteira, inconscientemente, sem raciocinar sobre isso, era natural eu pegar mais livros de autores homens. Então eu sempre prezei muito esses momentos de parar pra analisar o ano anterior, de parar para pensar sobre as minhas leituras, porque não é algo que eu faço ao longo do ano, eu simplesmente vou lendo e no final do ano então parar e construir aí essa planilha que eu meio que me deixo realmente desatualizada. Eu atualizo essa planilha quando chega janeiro, então eu vou montando tudo pra ter uma ideia e eu acho extremamente divertido, gente. Então esse ano foi o ano que eu acho que eu senti menos surpresas, assim, que eu tive menos surpresas, mas algumas coisas que se repetiram muito. Acabou até como uma forma de eu descobrir mais o meu perfil como leitora. Quais são os gêneros que eu mais amo ler? Quais são os gêneros que ao passar dos anos eu realmente leio mais? Geralmente quando isso se repete é porque você gosta mais daquele gênero, é meio óbvio. Mas eu sempre fui uma pessoa que também prezo muito mesclar gêneros literários, então eu tenho um gosto bem eclético, eu me considero bem eclética. Claro, eu tenho alguns gêneros favoritos e isso sempre se mostra nesses vídeos. Foi uma grande introdução, porque eu sei que tem gente nova aqui no canal em relação aos anos anteriores. Então se você quiser dar uma olhada no vídeo do ano passado, eu vou deixar ele nos cards aqui em cima. Daí você vai poder ver melhor do que eu estou falando. Mas eu sempre coloco os gráficos pra ficar mais divertido. E vamos lá em relação a 2019. Eu estou aqui com o meu caderninho, que agora é o caderninho de Friends, que eu vou usar pra fazer algumas coisas de vídeo, assim, colocar algumas ideias de vídeo. E aqui eu preenchi minha retrospectiva 2019, que na verdade eu tenho no computador também, claro. Esse primeiro ponto aqui não me diz nada, não é uma coisa que eu dê muita atenção. Eu coloco a quantidade de números lidos como mera curiosidade, mas quando eu construo minhas metas baseadas na retrospectiva, como por exemplo, tem um ano que eu li quase nada de ficção científica, é um gênero que eu amo tanto. Então se eu vejo isso na retrospectiva, eu tento mudar no ano seguinte, colocar mais ficção científica, que foi algo que eu fiz em relação a 2019. Mas em relação a livros lidos, pra mim não vai nem vem. Eu nunca penso em metas em relação a números, isso nunca passa pela minha cabeça, eu não vejo o menor sentido, de verdade. Acaba ficando sempre parecido, eu sempre fico entre 70 e 80 livros ao ano. E tem livros que nos consomem mais tempo, outros menos tempo, e como eu trabalho hoje em dia com leituras, é natural que eu leia uma quantidade maior de livros. Então, em 2019, eu li mais que 2018. Eu li 88 livros no total. Se você for acompanhar pelo meu Scooby, você vai perceber que nem todos estão lá assinalados, porque eu atualizei o Scooby, e na verdade eu não tinha quase nada assinalado. Mas mesmo quando eu atualizo, eu não coloco tudo, porque como eu faço leituras que eu não posso mencionar, como eu escrevo o parecer de alguns livros que ainda não foram lançados, eu ainda não posso contar que livros são esses. Então eu não marco no Scooby. Se você for dar uma olhada no meu Scooby, vai estar lá assinalado 80 livros lidos em 2019, mas na verdade foram 88. Esses 8 então ainda não publicados e por isso eu não coloquei lá. A mesma coisa aconteceu em relação a 2018. Eu fico perdida nessas retrospectivas em relação ao ano. Acho que em 2018 eu coloquei 70 lidos no Scooby, mas na verdade foram 79, se eu não me engano.
E eu só fui atualizar essa lista de 2018 agora em 2020, porque foi quando eu parei pra pensar as coisas que eu ainda não tinha marcado, livros que só foram lançados ao longo de 2019 e que eu tinha lido no ano anterior, 2018. Então, enfim, minha lista no Scooby fica mais ou menos atualizada, está mais ou menos atualizada, porque ao longo do ano eu também acabo não deixando atualizada. Em relação, então, ao formato dos livros, eu sempre gosto de ter uma ideia em relação ao formato físico e e-book, só pra saber como andam minhas leituras digitais mesmo, porque eu não tenho nenhuma pretensão em passar os livros em e-book, os livros digitais, dos livros físicos. Afinal de contas, eu tenho muitos livros físicos em casa, muito mais do que livros digitais, então é natural que eu sempre leia muito mais livros físicos. Em 2019, eu li um total de 65 livros físicos e 23 e-books, então 23 livros digitais, o que também tá uma média boa, 75% mais ou menos de físico, 25% de livros digitais. E aí vamos em relação ao sexo, em livros de autores homens e autoras mulheres, algo que tem me deixado bem feliz. Sim, eu tenho lido mais mulheres, isso aconteceu no passado e se repetiu este ano, então estou conseguindo manter essa minha meta de conhecer mais autoras mulheres e ler mais autoras mulheres. Eu li 50 livros de autoras mulheres e 36 de autores homens, e coloquei 2 aqui no meio que foram livros mesclados, né, escritos por homens e mulheres, os dois. Ficou mais ou menos a mesma média do ano anterior. Eu tenho lido um pouco mais de autoras mulheres do que autores homens. Essa parte aqui tá bem ok, é algo que eu queria realmente fazer, tanto em 2018 quanto em 2019, para equilibrar mais, para ler mais mulheres, já que durante minha vida inteira eu percebi que eu vinha lendo muito mais autores homens. Vamos aos países, eu acho essa parte uma das mais legais. É algo também que acaba meio que se repetindo. Tem anos que eu consigo deixar o gráfico todo colorido, todo colorido. Teve um ano que me deixou muito feliz, que eu acho que eu conheci quase 20 nacionalidades através dos livros, né, 20 autores de diferentes países. Mas uma coisa que sempre se repete é em relação aos países mais lidos. Invariavelmente sempre fica entre Estados Unidos e Inglaterra. Eu leio muito mais autores desses países do que de qualquer outro. Tem alguns anos que eu percebo que eu leio mais Estados Unidos e outros mais Inglaterra, mas sempre fica entre esses dois. E é engraçado que em 2019 eu repeti os 4 primeiros lugares de 2018 em nacionalidades. A mesma coisa, só mudando as diferenças, né? A quantidade de livros nesses países. Por exemplo, o mais lido em 2019 foi os Estados Unidos. Eu li 32 livros de autores norte-americanos. Seguido pela Inglaterra, eu li 26 livros de autores ingleses. Seguido pelo Brasil. E aqui teve uma grande diferença que me deixou um pouco triste, que é algo que eu quero mudar para 2020. Em relação ao Brasil, sim, é o 3º lugar em país mais lido. Mas nisso teve uma diferença considerável em relação a 2018. Porque em 2019 ele está em 3º lugar com 7% aproximadamente. Então foram 6 livros de autores brasileiros lidos em 2019, que eu considero pouco, eu quero ler mais autores brasileiros em 2020. Em relação a 2018, eu percebi que eu li 14 autores brasileiros, o que eu já considerei uma média melhor. Porque sim, eu sei que eu acabo lendo mais outras nacionalidades, mas eu ter mantido uma média aí dos 15 em relação a 2018 foi algo que eu achei ok. Já 2019 eu acho que baixou muito, não quero baixar assim. Se é pra fazer algo é aumentar, não abaixar. Manter uma média aí de 15 ou aumentar. Então eu quero conhecer mais autores brasileiros em 2020, isso entra aí como uma das metas pessoais. Através da minha retrospectiva literária sempre surge algo nessa retrospectiva literária que eu percebo e que eu pego como uma meta para o ano seguinte, né, o ano corrente, no caso já estamos em 2020. Então li pouco autores brasileiros, ainda que esteja em 3º lugar, seguido novamente em relação a 2018 e 2019 da Irlanda, com mais ou menos 6%, com 5 livros lidos de autor irlandês, que pode ter se repetido ou não, né? Pode ter sido 5 autores ou autores que se repetiram, acho que vocês entenderam. Depois desses 4 eu não anotei, porque foram números menores, por exemplo, 2 aqui, 2 ali, 2 aqui, 1 ali, 1 ali, então não é um número considerável para mencionar. Mas uma coisa considerável para mencionar, e que eu sempre faço questão de saber, que eu gosto de saber, é que eu até consegui ler países diferentes, e isso também é uma coisa que eu gosto. Eu li 16 países em 2019. Pra mim eu considero um número bom, né? 16 nacionalidades diferentes. E entre esses eu percebi que entrou umas nacionalidades assim diferentes, que eu geralmente não leio tanto. Entrou Trinidade e Tobago, que esse eu não posso mencionar qual é o livro, mas enfim, teve um livro de Trinidade e Tobago.
Teve também, deixa eu pensar aqui, teve alguns países assim, Coreia do Sul, mas Coreia do Sul acho que teve até 2. Então assim, países que eu não leio tanto e que eu coloquei. Singapura eu li 2 também. Então eu gostei de ter conhecido autores de diferentes nacionalidades que nem sempre a gente lê, ou eu leio pelo menos. Então em relação ao número de países eu achei ok. Pode ser mais? Pode, mas eu já fico até um pouco satisfeita em ter ido para 16 países diferentes através dos livros. Em 2018 foram apenas 13, então eu ainda consegui aumentar um pouquinho mais isso. E aí vamos em relação aos gêneros literários, que também é uma das coisas que eu mais amo ver. E aqui é onde eu falo que eu tive menos surpresas. Eu tive algumas surpresas em relação a 2018, quando eu fiz essa retrospectiva, ao perceber que eu quase não havia lido ficção científica, e por isso eu coloquei aquela resolução minha, aquela minha meta de ler mais ficção científica em 2019, por ser um dos meus gêneros favoritos da vida e por eu já ter lido tanto desse gênero, mas ter ficado devendo para mim mesma a leitura no ano de 2018. Outra surpresa em relação à retrospectiva de 2018 foi que eu tinha lido só uma graphic novel no ano inteiro. Outra coisa que eu quis modificar em 2019. Então, através dessas minhas metas no ano anterior, eu pude mexer um pouquinho mais nos gêneros que eu li, mexer conscientemente um pouquinho mais nos gêneros que eu li em 2019. E isso se refletiu bastante no resultado desses gêneros. Vocês percebem até que o gráfico tá um pouco mais equilibrado. Existe sim um número disparado que vai para sempre os thrillers e mistério. Eu marco thrillers / mistério, então o livro de Agatha Christie sempre entra nesse gênero e eu leio pelo menos 12 livros dela por ano, entre outros livros de thrillers e mistérios. Então, em 2019 eu li 35 livros do gênero thriller e mistério. E, gente, sempre é thriller e mistério. Desde antes do projeto Agatha Christie, sempre é o gênero que eu mais leio e tem permanecido como primeiro lugar em todos os anos. Então, realmente, eu leio muito mais esse gênero. É um gênero favorito, então, pra mim não é surpresa. Ele sempre estará ali em primeiro lugar, muito provavelmente. Em relação aos outros, é que pode vir coisas um pouco mais diferentes. Sempre também é um recordista de mais lidos o gênero da não ficção. Eu amo ler não ficção e em livros de não ficção, na verdade, entram vários estilos de leitura. Vai desde bastidores do cinema ou bastidores de alguma série, para livros sobre feminismo, para livros sobre algum tema específico, para um livro de história de vida. Então entra muita coisa em não ficção e eu sempre gosto bastante de ler não ficção e está sempre entre os mais lidos. E foi neste caso o segundo lugar em 2019 com 12 livros lidos. Já o terceiro lugar entrou para o romance histórico, que foi um pouco mais diferente em relação a anos anteriores. Só que aqui nessa parte de romance histórico eu botei tanto os romances de época, que são aqueles romances mais amorzinhos, romances românticos mais leves, como também, de fato, romances históricos, que aqui entra tanto o livro Pátria, como o livro Os Segredos que Guardamos, como outros livros também com essa pegada mais histórica. Tem também Um Caminho para a Liberdade. Então foram 9, porque mesclou meio que esses dois, né? Eu não quis separar romance de época de romance histórico. E esse gênero foi seguido aqui na lista de 3 empates, o que eu achei bem engraçado e me percebi que eu consegui manter, então, diferentes gêneros de leitura ao longo do ano também, sabe? Depois dos 3 primeiros, então, teve o empate entre o gênero fantasia, ficção científica e romance, com 8 livros lidos cada um. E eu tenho lido mais fantasia nos últimos tempos. Eu considerei aqui, por exemplo, os 3 livros da trilogia Senhor dos Anéis como livros separados, que podem também ser considerados como um livro único, né? Mas foram 3 livros separados, então entra no quesito fantasia. Também eu li mais ficção científica, porque conscientemente eu queria ler mais. Eu até nem consegui ler todos daquela lista das metas, mas eu consegui manter um bom número de livros de ficção científica, descobrir novos livros de ficção científica, navegar mais por esse gênero que eu amo tanto também. E 8 eu já considero também um número bem bom, assim, de ter lido mais o gênero. E em relação aos romances, são então os romances contemporâneos, que também foram 8, um bom número. Depois desses 6 gêneros que eu já mencionei, vem os livros clássicos. Eu saí olhando manualmente alguns livros que se encaixariam no gênero dos clássicos, coisa que eu acho que eu não fiz nos anos anteriores, mas eu fiquei curiosa para saber quantos clássicos eu li em 2019, foram 6 livros clássicos. Seguido então dos contos, 5 livros de contos. Aqui mais uma vez eu fiz algo diferente dos anos anteriores, porque eu senti meio como uma falha isso que eu fazia,
Por exemplo, temos livros de contos que são livros de ficção científica, temos livros de contos que são livros de mistério. Eu li, por exemplo, um livro de contos de horror e mistério do Arthur Conan Doyle. É tanto um livro de contos como um livro de mistério. Eu li, por exemplo, livros de contos de ficção científica, que é tanto livro de contos como livro de ficção científica, e antes eu marcava só um dos gêneros, então não fazia muito sentido. Se vocês perceberem que a quantidade de gêneros ultrapassa a quantidade de número de livros lidos, é por conta disso, né? Porque alguns se encaixam em mais de um gênero, então eu li 5 livros de contos. Eu sempre leio um número considerável aqui de livros de contos porque eu adoro ler contos. Eu acho que eu li até um pouquinho menos, tenho essa impressão que eu li um pouquinho menos em 2019. E eu li 5 graphic novels. Sim, não foi um número tão grande quanto eu gostaria, mas eu achei ok também. Em relação a 2018, por exemplo, que eu tinha lido apenas uma, então assim, 2019 já foi melhor nesse quesito. E eu quero sim, conscientemente, aumentar ainda mais em 2020 o número de graphic novels lidas, até porque eu tenho muitas graphic novels aqui em casa que eu recebi que não foram lidas e que eu quero muito ler e que são muito promissoras, sabe? Que eu acho que eu vou amar. Então pra 2020 eu também quero ler mais graphic novels. Eu acho que eu não marquei, mas tem mais um outro gênero aí que foi 1 ou 2, então eu não marquei aqui na minha listinha, mas provavelmente foi um de infanto juvenil, algo assim, sabe? Então foi isso. Eu senti que esse ano eu não tive surpresas em relação aos gêneros lidos. Eu tive então uma escolha mais consciente para 2019, né? Eu pensei mais, quero ler mais ficção científica, li mais fantasia, então li um pouco mais de graphic novels, eu pensei mais na hora de escolher as minhas metas. E que é algo que eu quero continuar para 2020, dessa vez colocando mais autores brasileiros e também colocando mais graphic novels. Aqui e ali a gente chega lá. E é isso, essa então foi a minha retrospectiva literária para 2019, com os gêneros mais lidos, os países mais lidos. Eu sempre acho muito divertido parar para pensar nisso e montar algumas resoluções e metas pensando nisso também. Para 2020 eu sei que vai entrar aí muito mais livros de não ficção também, porque além dos que eu já leio, entrou também aquele meu projeto pessoal, né, de metas pessoal, de ler livros científicos de não ficção, já que eu tenho tantos aqui em casa ainda não lidos. Então tem algumas coisas que eu já sei que vão aparecer mais aqui em 2020, mas então, pensando conscientemente, minhas resoluções montadas em cima da retrospectiva de 2019 é ler, colocar mais autores brasileiros na lista e ler mais graphic novels. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso ao longo de 2020. Vocês vão acompanhar tudo através dos vídeos de metas e de minhas leituras pessoais. E claro, eu agradeço muito a todos que estão sempre por aqui no canal, acompanhando as leituras, trocando ideia nos comentários. Podem ter certeza que isso me deixa muito feliz e é um incentivo que eu tenho para continuar aqui no canal, gravando cada vez mais e mais vídeos e compartilhando novas leituras. Eu vou adorar saber aqui embaixo se você também costuma fazer isso, pensar sobre as leituras do ano anterior, refletir sobre o que você leu, fazer novas metas, novas resoluções para o ano corrente agora, né, 2020. Conta aqui embaixo se você também faz algo assim do tipo. Eu particularmente acho muito divertido, estou extremamente empolgada para as leituras de 2020. Eu acho que vai ser um ano de excelentes leituras que vai me trazer muitas surpresas, assim espero. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, isso é bem importante na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal para sempre receber os vídeos em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima!